Começa agora mais um NapaCast com o Edu Toledo. Começa agora mais um NapaCast, esse podcast que traz pra você histórias que inspiram. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, Deezer, iTunes, Spotify, Amazon, Google, enfim. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E hoje o papo promete com esse cara que eu sou fanzaço. Estava ansioso para esse bate-papo com esse cara incrível, Fernando Rocha. Salva de palmas. Aê! Opa, que alegria. Chegou o dia! Poxa vida, hein? Importado de BH. Muito bem. Isso, é direto de Minas. Eu nem gosto de falar muito, sabe? Que eu sou de lá, porque senão as pessoas acham que eu tô contando vantagem. Mas eu sempre gosto de dizer que eu tenho duas qualidades. Eu sou mineiro e cruzeirense. Que coisa! Que coisa. Aliás... Mas só falo quando me perguntam. Já fiquei triste agora. Porque você é atleticano. Há pouquíssimas semanas atrás, teve um amistoso do meu querido Bragantino com o Cruzeiro. O Cruzeiro foi pra minha terra, em Bragança. Mas ali tava tudo meio jogo de festa, compadre, né? Foi legal. O Bragantino começou a ganhar. Primeiro tempo, na verdade, foram dois jogos. Primeiro tempo, o Bragantino ganhou. Segundo tempo, o Cruzeiro. Na verdade, ficou empatado. É isso aí. Foi um bom teste, um bom teste. Mudou alguma coisa com o Cruzeiro, com o Ronaldo ter ido, não? Cara, tá difícil, viu? Porque a expectativa é muito grande. Criou-se uma expectativa grande que se cumpriu, porque o Cruzeiro foi campeão da segunda divisão, mas foi uma coisa meio fora da caixa, assim. Foi muito além do que a torcida esperava, mas muito além também da própria realidade do time. O time passou com folga depois de 3 temporadas na segunda divisão, e aí fica uma expectativa grande que não tem jeito. O sarrafo da primeira divisão é muito alto. Subiu muito alto. Não estou muito esperançoso, não. Fernando, antes de mais nada, cara, que honra ter você aqui, de verdade. E eu trouxe alguns mimos pra você de presente, né, cara? Primeiro, cara, diretamente de Bragança. Não é linguiça, tá? Bragança é terra da linguiça, né? Mas eu trouxe um chocolate pra você. Maravilha. Tem trufas, pão de mel, é lá de Bragança. Não está à venda no Brasil todo, é só lá mesmo, mas é um carinho pra você. Muito obrigado. Ainda mais quando Pra abrir? Pode abrir, se quiser levar de presente pra... A gente grava aqui daqui a pouco, né? A gente grava o nosso podcast. Muitas coisas legais. É, bem legal. Trufas. E você vai falar assim, Edu, me traga, porque isso não tem em São Paulo, cara. Aqui é um tipo... Uma barra de chocolate, maravilhosa. Muito bom. E aqui... Bombons e pão de mel. Essa caixa é maravilhosa. Essa caixa é maravilhosa. É maravilhosa. Tudo lá, made in Bragança. Made in Bragança. Made in BH, made in Bragança. Bragança é quase Minas Gerais, né? É a primeira... Não é a primeira. É a segunda cidade do estado. Porque é extrema sul de Minas, Vargem e Bragança. Depois... depende do ponto de vista, né? Ou a última, né? Quando eu tô indo pela Fernão Dias ali... penúltima. Porque pós-pedágio é Vargem, né? Que é um município pequeno. Sim, depois começa com a Extrema. Começa com a Extrema, que aliás tá um polo industrial pra gente atuar como palestra, com as coisas absurdas ali. É um dos maiores polos do Brasil hoje. É mesmo? São mais de 200 empresas ali. Lá tem a Copenhague foi pra lá? Tá lá, Balduco tá lá, Mercado Livre, o CAD MG01 que eles falam, acho que vai se tornar um dos maiores centros logísticos do mercado. Faz sentido, né? Porque deve ter um ajuste fiscal com Minas Gerais, mas com todo o benefício de estar em São Paulo. Interessante. Aqui muito mimo bacana do nosso parceiro que faz os campos de futebol society do Brasil todo e campos de futebol também. Inclusive do Ronaldo Academy, todos os campos foram eles que fizeram. Não te mandaram campo de futebol, cara, mas te mandaram um tapetinho de grama artificial. Que legal! É um mimo aí, uma brincadeirinha e tal. É um pedaço de um território sagrado, né? É isso, cara. Território sagrado. É isso, cara. Total grass. É isso aí. Beleza, bacana. Pode fazer um tapetezinho em casa? Pode. É um capachozinho aí. Bacana. E aqui o mimo que não está à venda nada é o boné do NapaCast. Opa! Esse aí, ó. Esse é oficial aí, ó. Esse é pra usar mesmo. Praia, esse aí. Esse é pra fazer onda mesmo, hein? Isso aí. Legal. Não só um mimo só. Muito obrigado. O Fernando grava aqui também, então nós estamos em casa. Gravo aqui o meu podcast, o 50 Mais. Um manual de instruções para quem já passou dos 50. Um mapa de navegação, respondendo perguntas que você não tinha feito porque não tinha ninguém para responder e nem você tinha coragem de fazer. Ai, que beleza. As perguntas. Ai, que beleza. E, Fernando, começando nisso, então, como não sei se é pós-50 ou não, mas como foi se reinventar na carreira em todos os aspectos, né? Do jornalismo ir para um programa de entretenimento que foi Bem-Estar, você ficou lá um tempão, né? Então, e a galera não sabe, né? Você teve um bastidor de TV antes de dar cara ali no Bem-Estar, né, Fernando? Sim. Foi uma reinvenção ali também, né? Foi reinvenção. Na verdade, a gente que no jornalismo, a gente tem a experiência, né? O jornalista é um profissional que tem a honra, o privilégio
de se educar enquanto trabalha. Ele aprende sobre... enquanto ele exerce a profissão, ele está aprendendo, né? Então, eu tive essa oportunidade de ter vários recomeços na minha carreira. Tanto saindo de Belo Horizonte, indo para Recife, tanto sendo repórter esportivo e depois mudando para geral, virando repórter do Globocop, depois como repórter de saúde, qualidade de vida, de entretenimento. Enfim, eu fiz de tudo um pouco, literalmente. Durante 30 anos de TV Globo, eu fiz de tudo um pouco. Todos os jornais, todos os programas da época do jornalismo, eu trabalhei. Em todos eles, de alguma forma. E quando aparece essa necessidade de uma reinvenção, esse se virar já estava dentro de mim, já estava internalizado. Era só acionar, né? Foi um susto, foi algo que não estava planejado, mas um processo que hoje, você olhando, você vê absolutamente normal, né? Sem frustração. O último a sair, apague a luz, né? Porque todo mundo, de alguma forma, está saindo, né? Agora tivemos aí o Kleber Machado, imagina, Galvão Bueno deixou a Globo, Kleber Machado deixou a Globo. Então é algo normal. Eu meio que abri essa porta, sabe? Eu fui já há 4 anos... Faustão deixou a Globo, Thiago Leifert deixou a Globo. Então, entre deixar e ser deixado, acaba fazendo pouca diferença. Os caras não estão mais lá. Não estão mais lá. É uma nova realidade, é um novo paradigma, assim, é o que está posto, é o que está colocado. Você vê como as pessoas estão se virando, né? Como é que elas estão fazendo essa roda girar, né? Eu tive a oportunidade de fazer isso há 4 anos, enfrentar uma pandemia, né? Então, quando a pandemia chegou, eu já estava meio calejado com isso, já tinha meio quase que 1 ano, assim, me preparando para ser o gestor da minha própria carreira, né? Então, foi algo que me deu muito... Eu acabei ficando com muita prática, sabe? O antes-pandemia, a pandemia e o pós-pandemia, né? Todo mundo acabou sendo um especialista em si mesmo, né? Porque foi um encontro inevitável. Você que a gente se conhecer melhor? Não é? Todo mundo teve que se conhecer melhor. Em algum momento, você teve que ter esse olhar interno. Em algum momento, não importa onde você estivesse, em algum momento você teve que se olhar e se enxergar, olhar para dentro, olhar para os seus abismos, né? Para as suas sombras, né? Para as suas perspectivas, né? Tem uma frase muito interessante que quando você olha para o abismo também te olha. Então, quando você olha lá para baixo, também ele está te olhando. Mas quando você olha para cima, lá em cima também te olha. Então, é algo de prática mesmo, de você colocar como prioridade, você ter esse pensamento, de entender que aquele famoso passo de fé, acreditar em você, acreditar que você tem condição, que é possível virar esse jogo, virar esse pensamento de neura. Meu Deus, o que vai acontecer? Eu faço. O que eu faço? Como é que vai ser? Não, calma, tudo tem um tempo. E tem também, né? Você como gestor que Edu, você vai entender isso. Não dá para ocupar. Duas coisas não ocupam o mesmo lugar, mesmo que seja uma ideia. Tem espaço limitado na nossa cabeça, quer dizer, é infinito, mas a energia que a gente gasta para determinar uma ideia, para sonhar com algum projeto, ela ocupa um espaço. E quando aquilo ali sai, é porque vai ocupar vem outra coisa, né? Então, foi assim que eu entendi. Não existia outra opção. Tinha que acontecer. Tinha que ser dessa forma e foi maravilhoso. Foi maravilhoso. O livro Como Ser Leve em Mundo Pesado veio nessa época ou veio antes? Exatamente. Ele vem dessa retomada, vem dessa percepção de que era preciso fazer algo, né? Vem o ano de 2019, não sei se você lembra, mas você puxar assim, ó, nosso telespectador vai poder lembrar. Final de 2019, cara, existia um otimismo pairando antes da pandemia. Eu conversava com as pessoas, gente de RH, todo mundo, olha, vai dar tudo certo, 2020 vai ser... É o ano. Conversava com o pessoal, assim, que aprova projeto, falando, nunca tantos projetos foram aprovados. Nunca tantas ideias tão convergentes estão reunidas com o mesmo propósito. Esse ano de 2020 vai explodir.
Quer dizer, não caberia, né? Tinha tanto projeto, nem caberia no próprio ano, de tanta ideia, de tanto fluxo, de tanto pensamento positivo. E aí vem 2020, o carnaval, cara, e começa março, fecha o mundo, né, cara? Fecha o mundo, né? O mundo, todo mundo. Quando eu saio da Globo, eu me senti assim completamente desorientado, como se, quando eu saí, né, no início de 2019, eu gosto dessa analogia, que eu me senti como, sabe o cachorro que cai do caminhão de mudança? Agora, o que eu faço? Cara, onde é que eu tô? Onde eu vou? De onde que eu vim? Ponto eu vou. E aí, cara, quando vem a pandemia, eu falo, olha, aquela sensação que eu tive, o mundo está tendo. E eu desenvolvi uma casca grossa aqui para entender. Eu já estava trabalhando em casa, eu já tinha uma dinâmica diferente daquele mundo corporativo, porque, convenhamos, é muito difícil, depois de 30 anos, você trabalhando nesse esquema de segunda a sexta, de tantas horas por dia, sábado, domingo, feriado, e volta e vem de novo. Quando isso sai, você fica... Até hoje eu ainda não digo que eu estou muito adaptado, porque os dias nem sempre têm as horas normais, convencionais, essas horas corporativas de trabalho. Nem sempre tem. A semana nem sempre tem 7 dias. Estava falando com você que eu gravo lá em BH um programa, eu faço o que eu tenho que fazer no mês inteiro, eu faço numa semana. Então, a semana... quando eu estou em BH, tem 30 dias. A semana tem 30 dias. Mas de quantas horas tem o dia para uma semana ter 30 dias? Quantas horas tem cada dia? Enfim, mas você vai se adaptando e outras são mais tranquilas. Sim. E aí, quando isso muda, isso vai te dando uma perspectiva. E quando vem a pandemia, eu achava que estava todo mundo nessa de o que é, como é que é. Eu lembro que quando completou 10 dias de pandemia, todo mundo em casa, né? De lockout, né? Todo mundo... 10 dias! Nossa, eu tô há 10 dias em casa. Meu Deus do céu, eu tô há 10 dias em casa. O que vai fazer? E todo mundo meio curtindo, mas foi dando uma... Porque ninguém sabia, ninguém enxergava o fim do túnel, não, né? Ninguém enxergava. Começa a chegar as pessoas mais próximas com a doença, perdendo pessoas próximas, as coisas vão mudando. Isso pode, não pode. Não o filho pequeno faz o que com a criança? Com 2, 3 anos não em casa, se sabia assim, pode escola? correr? Pode andar de bicicleta? Não, isso. a princípio não. Né? A princípio não dá para correr, dá para sair na praça? Não, talvez não e tal. Né? E isso foi dando um desespero muito grande, uma busca muito grande de quê? De valores, de verdades, de busca para enfrentar aquele desconhecido. E como é que se enfrentava isso? Valorizando a vida. E como é que você valoriza a vida? Com um propósito, dando sentido a ela. E Por isso que você fala no livro que se o propósito era seu plano B? Exatamente. Exatamente. É Essa pergunta, né, que foi muito marcante para 2019. O que você quer fazer da vida? O que faz sentido para você? Qual a sua razão de existir? Isso. O que é a sua razão? Qual é? Onde ela está? Aí muitas pessoas falam, tá no meu plano B. Cara, mas então quer dizer, o seu propósito é um plano B? A coisa mais legal que você tem, o seu maior sonho é um plano B. Cara, o mundo está derretendo e você não colocou ele ali no plano A. Será que vale a pena ter um propósito? Pode isso, né? Vale a pena deixar ali, né? Guardado ali. E aí eu fui me perguntando também, qual era o meu propósito? E se eu estou perguntando, eu também me coloco ali como sujeito da pergunta, né? E é difícil responder. E me veio também, assim, eu fui juntando ideias e conexões. Eu uso muito isso nas palestras que eu faço e também no livro, que é o seguinte, vou te fazer uma pergunta, eu acho que você vai ter muita segurança de responder, uma pergunta clássica de cursos de MBA nos Estados Unidos. Se você não precisasse se preocupar nem com sua reputação, nem com o salário, nem com nada na vida, o que você faria? Qual seria o seu trabalho? Considerando que o trabalho não é um fardo, o trabalho é a sua existência. Você faria o quê? O quê, Edu? Caraca, hein, Fernando? Caraca, hein? O que eu faria? Puta, eu não sei o que eu faria, não. Você não se preocupa com nada. Você não preocupa com salário, nem reputação. Ninguém vai te avaliar. Você vai fazer o que você quer. Ou eu ia viver pra cacete. Viver pra cacete. Mas eu acho que talvez você faria um podcast. Talvez faria... Sim.
Você seria um palhaço também? Sim, Você faria o... Sim, eu brinco com isso, que eu falo que eu tô beirando os 40, falo que eu paro aos 45. Não que eu paro, mas 45 eu queria, talvez, trabalhar mais com o palhaço, com o teatro, com a palestra, com as coisas, enfim, tal. Que é o que me dá prazer. Então... Tem que esperar até lá, né? Pois é, mas por que você vai esperar até lá, né? Isso, né, Por cara? que você vai... Pô, você é ator, você é isso, né? Você é esse coringa, esse trickster, né? Esse cara que vai lá provocar, que fala sobre a sua retomada de vida, de como é que você concatena literalmente as Sim. palavras. E aí, por que você vai esperar? Por que deixar pra depois, né? Por que vai deixar para depois? E aí, nessa provocação, tem uma coisa legal, assim, quanto mais pontos de... Mas veja bem, existem muitos pontos de contato hoje na sua vida com o que você sonha, com o que é o seu propósito. Tem várias ligações, né? Existem pontos ligados, assim, mas tem pessoas que são coisas completamente diferentes. A minha amiga que me passou essa frase, fez o curso, ela mora nos Estados Unidos, ela é uma grande executiva de uma empresa da Alemanha que tem sede nos Estados Unidos, ela já trabalhou na Alemanha, tem um emprego fantástico. É assessora internacional do presidente dessa empresa. Tá feliz? Tá. Mas quando perguntaram para ela isso, ela falou assim, olha, sabe o que eu queria mesmo? Ela queria trabalhar como dirigente esportiva, tipo, vendendo jogador de futebol. Não tem nada a ver com o que ela faz, cara. Nada, nada, nada. Aí é mais difícil. E a gente fala muito isso, né? O que te dá mais tesão é que você vai colher mais frutos, né? Da felicidade. Às vezes você fala assim, putz, né? Você que tá ouvindo, fala assim, eu sou recepcionista de uma clínica, enfim, tá legal. Qual que é o seu sonho? Nossa, eu faço uma trufa. Eu faço um cupcake maravilhoso. Se um dia eu parar, eu vou fazer cupcake pra ver. E talvez o cupcake seja uma chave de sucesso da vida dela, pelo prazer, pelo tesão, pelo que ela se sente, mas as pessoas não enxergam, vê como plano B. Sim, né? Vê como plano B. O propósito, no livro eu converso com a Sheila, que é você falou de trabalhar no elevador, ela trabalhava, ela era sensorista do Hospital do Instituto do Câncer, aqui em São Paulo, na Doutora Arnaldo. E ela adorava o que ela fazia. E ela tinha imagina, o prédio tem 30 andares, no espacinho que ela carregava as pessoas, ela carrega pessoas... né, com o diagnóstico do câncer, indo para uma cirurgia, parentes, amigos, familiares, com aquele desespero total. E ela fazia o que ela achava que era quase que uma obrigação do próprio trabalho. Ela falava assim, bom dia, boa tarde, tudo bem? Cara, isso transformava a vida das pessoas, até que um cara, que era também palestrante internacional, ficou impressionado com ela e levou a história dela para uma palestra, ela acabou viajando, e essa história, cara, ela falou assim, eu não fazia nada, não fiz nada além do que era o que o meu coração pedia. E por isso ela entrou no livro como um exemplo, né, de propósito, assim. Ela está ali... Simplicidade, né? Simplicidade, porque a gente pensa, não, meu propósito é acabar com o degelo das calotas, calotas dos polos, da Terra, enfim, pode ser maravilhoso, mas, cara, se der bom dia. Gosto, né? E tem a frase do Aristóteles, que é maravilhosa, que está no livro também, que assim, propósito é quando seus talentos se encontram com as necessidades do mundo. Olha que maravilha isso. O que você sabe fazer? Eu sei rir, fazer as pessoas rirem. O mundo está precisando de gente que... Tá. Eu sei dar bom dia. O mundo está precisando de gente que dá bom dia, cara. Eu sei rir, eu sei servir um café com muita alegria. E o mundo está precisando disso. Então, você já tem um ponto ali legal para seguir o caminho, né? Para seguir ali algo que vai dar na estrada do seu coração, né? Como pode, não? Que deveria ser uma obrigação, hoje é diferencial, né? Pois é. Não é? Você fala assim, nossa, eu respeito, eu falo um bom dia, eu trato bem as pessoas, isso é um diferencial hoje, não é mais obrigação. Né? É um diferencial, Mas o jeito de fazer isso, né? Você vê como é que isso impacta, né? Tem um exercício que eu gosto de fazer junto com a minha mulher, a Ju, que é o seguinte, dá bom dia pro ônibus, pro motorista do ônibus, cara. Ele até assusta, sabe? Você dá bom dia para as pessoas. Assusta. Eu fiz uma brincadeira, uma experiência uma vez com amigos, a gente parava, a gente não ia mais
nas cancelas automáticas do pedágio, a gente parava porque tinha o nome da pessoa no visor. Legal. E você falava pra pessoa pelo nome, né? Bom dia, dona Marita. Como que ele sabe meu nome? Tá ali. Mas acho que ninguém percebe que o nome dela tá ali. Então só de você repetir o nome da pessoa no guichê do pedágio, dá um bom dia, boa É tarde. muito bom. Cara, Eu tinha um amigo que adorava fazer isso. Ele olhava e tava lá, Sheila. Ele olhava e falava, Sheila, que brinco lindo que você tá usando. Mas por que só tá com um? Aí ela, tava com os dois. Era só pra dar uma risada. criou riso. Isso é demais. Cara, isso pega. Nossa, esse brinco tá lindo, mas você tá só com um. Ela, nossa, aí te peguei, bom dia. E não é nada lindo, né, cara? Isso é fantástico. Ela vai rir assim, o dia inteiro ela vai rir. Nossa, que palhaçada. Eu tô com os dois brincos, eu sabia que tava. Por que eu peguei, né? Isso é mágico, né? É muito legal. Então, custa pouco, né? Custa pouco, né? E muitas vezes eu viajava com os meninos. Agora eles estão grandes, né? O Pedro tem 30, o Rafa tem 25, mas eu fazia isso, eu aprendia. Fala, pai, vai lá, pai. Paulinha, que linda, esse brinco tá muito bom, mas só tá com um. Isso é demais, né, Fernando? Essa provocação é mágica. Você passar isso para os filhos, né? Essa coisa assim, bobagenta, né? Assim, que é o riso fácil, mas assim, é pueril, né? É algo assim, é muito bacana. Isso. Você falar disso, né? A gente brinca, às vezes, na nossa roda de amigos lá, a gente fala assim, né? A quinta série não pode sair de nós. Não pode. Não pode. É tão bom, né? Pô, que continue, né? É tão mágico. É muito engraçado, né, cara? É bom demais. E isso ajuda. Aí, voltando para o título do livro, né? Quando eu me pergunto qual é meu propósito... aliás, foi um grande amigo que falou assim, não, e qual é o seu propósito? Eu falei, eu acho que porque o título do livro seria Seu propósito é um plano B? Aí o cara, legal, mas eu não vejo isso muito como título, não, talvez um subtítulo. Qual que é o seu propósito? Eu falei assim, então eu explico no livro, meu propósito é ser leve no mundo pesado. Então esse é o título do livro, cara. Como ser leve em um mundo pesado. Porque o mundo é pesado mesmo, as coisas são difíceis mesmo, segunda-feira é difícil mesmo, né? Mas a gente precisa ter leveza. A gente nasceu para isso, a gente não nasceu para ficar emburrado. Dá pra ser mais fácil, né? Não complicar, né? Que a gente complica pra cacete. Né? Demais, né? E no livro tem 5 dicas muito legais, no livro e na palestra, que eu levo para a vida e serve também para a gente colocar em prática em qualquer momento. Eu primeiro, posso falar sobre assim? Cara, tô aqui. A primeira ideia é essa, é você não se sentir vítima, não tenha pena de você. Não importa o que a vida fez com você, mas importa sim o que você vai fazer com o que a vida te fez. Não seja vítima, tenha iniciativa, saia desse lugar de ter dozinha, de ficar ali. As pessoas são vítimas assim das circunstâncias, são vítimas da ira divina, são vítimas do chefe carrasco, e ficam ali naquilo, sob o meu papel de vítima. Você tem que virar isso. Não seja vítima dos seus pensamentos, da sua angústia. Isso é fantástico. A outra é você aprender a rir, é o que a gente acabou de falar. Você escutar a sua risada, você ter autorização para o autorriso, você se autoriza a rir de você mesmo. Você levou um tombo, cara, você levou aquele esborrachations no chão, assim, se você estivesse vendo, você ia rir. Agora, se você caiu, caiu, ria, seja o primeiro a escutar a sua risada, porque quando você escuta, você se permite rir, você não se julga tanto, e aí você fica mais bobo mesmo, né? Você fica, e tudo bem, né? E tudo bem. É muito legal isso, você se permitir ser mais leve, né? A outra questão muito importante é você perceber os sinais. A vida está te mandando sinais o tempo todo. Se a natureza manda sinais, a gente está chegando no outono aqui agora, estamos gravando aqui, porque a internet, é sempre muito legal a gente situar essas coisas, porque a internet fica para o mundo, né? Daqui a 200 anos as pessoas podem estar vendo essa nossa conversa. Exatamente às 3h18 do dia 3 de abril de 2023. Exatamente, olha que legal. Então, se a gente olhar daqui a 60 anos, seria 2083? 83. Você que é do RH tem que fazer conta. 2083, né?
bem-vindos aí. Como é que está o mundo aí em 2083? A gente está gravando no outono e eu estou falando aqui que as estações do ano, elas mandam sinais, né? Não tanto no Brasil, mas o dia manda sinal quando vai chegar, a noite manda sinal quando vai chegar, a chuva. E por que que a gente se acha na pretensão que está acima disso? No mundo corporativo, que você conhece tão bem, a gente tem sinais claros. A todo momento. Mas a gente acha que a gente está fora disso. A gente acha que está fora disso. Acha que não, está tudo certo, mas ali, olha, os sinais estão todos conectados. Está tudo muito claro. Outros sinais que você não quer ver, né? Que você não quer ver. Tá vendo a mudança, tá batendo ali água na bunda, mas não. Outro dia eu estava conversando com uma empresária mineira e ela estava dizendo assim, os sinais de uma empresa adoecendo. Então, e que os executivos muitas vezes não percebem. Por exemplo, o plano de saúde começa a ser muito usado. Então, muitos problemas de angústia, de crise de pânico, muitas consultas relacionadas a isso. O gestor precisa perceber, olha, tem um pessoal que está passando mal aqui na empresa, tem algum motivo. Mas o que é mais comum? Vai ficando caro o atendimento do plano de saúde, porque muita gente está usando. Aí ele passa para o mais barato. Em vez de ir lá de tratar não. Vai para o mais barato. O sinistro ali, a sinistralidade do plano e diminui, vai para e o que faz? Não resolve, piora. E aí colapsa. Aí colapsa, porque aí ele vai perder, a empresa o gestor vai perder funcionários importantes. E o sinal está ali. E o sinal está ali. O sinal está ali. O tempo todo dando sinais para tudo. E a gente... Relacionamento, profissão, carreira, tudo. E a gente tem um momento que a gente acha que a gente se desvinculou do ser natureza, do ser bicho que a gente é. A gente é isso tudo. A gente está ali, é planta, é pedra, é isso. E a gente acha que não, a gente é outra coisa. Não, a gente é bicho. E a gente está sujeito a tudo isso, né? Então, quando a gente não escuta esses sinais, não tem como. A outra questão é a questão clássica de uma palavra que foi muito usada de forma equivocada durante a pandemia, mas que tem o seu valor, que é a resiliência. Você aprender a ter essa resiliência. Olha só que vem tudo caminhando, né? Você descobre, você ouve os sinais, você entende os sinais, você se autoriza a rir de você, então você não se cobra tanto porque esses sinais estão indicando alguma coisa, mas, cara, não é tanta culpa minha, não é tanto culpa minha, eu tô aqui, eu tô levando, você não é vítima também, você não se culpa tanto, você sai desse papel de vítima e aí você vai para essa resiliência. Voltar ao seu estado normal. Ali. O estado normal. A resiliência na pandemia foi muito usada, tipo assim, aguenta, seja resiliente. Vai trabalhar de 7 da manhã às 7 da noite sem sair de frente do computador e não pode nem sair para fazer xixi. Isso é resiliência. Não é exatamente isso. A resiliência é a água, né? É aquela água que tem a capacidade de se moldar. A água vê uma pedra no caminho, ela vai tirar a pedra? Não, ela contorna. Ela vira, ela molda, ela passa por baixo, por cima, pelo lado. E tem uma frase tão bacana que o objetivo da água, Edu, é chegar no mar. Toda água vai chegar no mar. Toda água vai chegar no mar. Essa água que a gente está tomando aqui, a pelo menos 80 quilômetros do mar mais próximo, né, que seria Santos, ela vai chegar no mar. Ela vai chegar. O xixi que a gente fez vai chegar no mar. A água benta que fica fechada lá vai chegar no mar. Ela não tem pressa. Ela vai chegar no mar. E ela entende isso. Ela muda de estado. Ela muda, ela se transforma. Ela espera. Ela administra a confusão. Eu gosto muito da imagem da água quando vai ferver e ela muda de estado. Aquela confusão, blá, 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 blá. Ela está fervendo, o que está acontecendo com ela? Nem ela sabe, ela vai virar vapor. E é completamente caótico tudo, mas ela vai subir. E ela vai virar outra coisa, depois ela vira outra coisa, até chegar no mar. Então, essa resiliência da paciência, da espera, mas a espera entendendo sinais, entendendo capacidades, entendendo todas as ligações que existem no seu entorno, né? E a última questão, o último sinal é você se conhecer melhor. O último sinal não, a última dica, né? O último pilar, né? Porque os sinais é você entender os sinais, né?
é você se conhecer, conhecer as suas emoções. A gente vive nesse mundo completamente instagramável, que valoriza muito a felicidade, a alegria, esses sentimentos que, na verdade, eles são muito líquidos, eles são muito pouco palpáveis. Gilberto Gil canta que quando a gente está contente, nem pensar que está contente a gente quer. A gente quer nem pensar que está contente. Para não estragar. Para não estragar, a gente quer viver. A gente também está gravando esse podcast nas vésperas da Semana Santa. Ontem foi Domingo de Ramos. Eu sempre gostei de viver o Domingo de Ramos. Vai começar um super feriado, maravilha. Aí hoje é a Segunda-feira Santa, por suposto, né? Depois vem aí a quinta-feira, vem o feriadaço, na época do meu mundo corporativo, que eu curti os feriados. Agora eu curto todos os dias, porque o processo, curto a jornada. Mas é muito legal, assim, você fica esperando. Mas o feriado passa e vem a segunda-feira, tudo assim. Eu estou dizendo que a gente valoriza muito esses sentimentos que são fluidos, que não têm densidade. O que é que tem densidade? A angústia, a tristeza, a melancolia. É onde você vai ler um livro e vai decorar uma poesia. É onde você vai olhar para dentro e vai ver como é que você vai refazer essas feridas. E a gente normalmente não valoriza isso. Então, quando você olha, depois de um processo de tristeza, de luto, de dor, de decepção, com tantas coisas, com tanto sonho que estava feito, você achava, e que desmancha, você entende melhor, você se cura melhor, né? Porque a gente, hoje, parece que não pode falar, né? Ninguém no Instagram tem diarreia, não tem cheque problema, especial, dor de dente, espinha na testa. Não tem. Eu brinco não que tem. a cada três stories que você vê, o quarto te prometendo ficar mais rico, emagrecer, fica mais bonito, né? Aí você não fica nem mais rico, nem emagrece, nem fica mais bonito, né? Não é isso? É impressionante, Eita, né? O que aconteceu, né? O que aconteceu? É comigo. É impressionante isso, né? A gente para pra se conhecer, né, Fernando? E não para para olhar. Não para pra se olhar, né? Para se olhar. E assim, é o único encontro inevitável que você precisa ter na vida. A pandemia nos colocou um pouco perto disso, mas já passou e parece que nem aconteceu pandemia. Mas se a gente olha para trás, assim, olha pelo retrovisor, vê que foi feito, assim, a gente recebeu esse convite, né, para esse encontro, né, com a gente mesmo, né? E nem sempre é um encontro muito feliz, né? Não é algo assim. Não é uma festa. De maneira alguma. É algo pesado, machuca, cutuca. Para se analisar, né? Ninguém quer ver suas feridas, né? Ninguém quer ver. E é muito legal isso, você que você também faz o palhaço, né? O palhaço, ele faz esse convite, né? O palhaço, ele é bacana porque o bufão, né, na época medieval, era o único que tinha coragem de falar as verdades para o rei, né? E sem morrer, né? Nada. Ele ria. Rei. Falava de Tá todos os tudo problemas ferrado, ali. tá assim, kkkk. E olha, tô te falando aí, cara. Então é muito bacana você entender isso com essa leveza. Ninguém morre por causa disso, por olhar para dentro, né? Mas não se permitir, né, Fernando? Não se permitir. Muitas vezes, na linguagem do palhaço, a gente fala isso, né? Se permita olhar para si e conhecer as suas fragilidades e dar risada com elas. Então, o palhaço, ele pode usar roupa larga, ele pode usar o nariz vermelho, ele pode tropeçar, ele pode cair, e tá tudo bem, e tá legal. Porque o meu resultado final é, alguém riu, né? Eu consegui mudar o estado de espírito daquela pessoa, me permitindo errar, e ao mesmo tempo eu posso ter o ápice de ter um talento absurdo. E falar, nossa, ele não é só o paspalhão, ele também tem uma entrega de algo. Caraca, ele faz isso também. É muito legal. Eu gosto muito disso, né? Dessa coisa catártica, quando eu falei do trickster, né? Que é uma coisa junguiana, né? Meio do cara que vai na sombra e traz de lá essa leveza. Muito bacana. Eu gosto muito desse jogo, porque o palhaço também, ele é de uma solidão tremenda, né? Sim. A imagem do palhaço ali no camarim do circo é muito forte também, né? E a gente tá carente disso, né, cara? Ter mais palhaços, né? Ter mais palhaço, de ter mais... Exatamente. Eu sou desse, sabe? Eu sou dessa linhagem, assim. Quando eu fazia jornalismo esportivo... Sempre levou humor, né? Sempre gostei disso. Eu era assim... Quem era da minha época? Antes tinha eu acho que um grande precursor, que é o Raul Quadros, que é um cara maluquíssimo, era um cara maluquíssimo.
O Datena, pouca gente sabe, mas o Datena era repórter esportivo desses assim, completamente, de tipo, sentar para fazer uma passagem, raspar a cabeça na frente da câmera, assim, pular na piscina durante uma reportagem. E depois, numa outra geração, aí já vem a minha geração, que é o Canuto, né? Que também começa como repórter esportivo. Figuraça, né? Figuraça. O Regis Rezin, né? Que também maravilhoso. E eu bebi dessa água. Era dessa água que eu bebia. Que, assim, eu gostava... Era disso, cara. Você sempre colocava algo de humor, né? Eu achava... Cara, são coisas assim que eu gosto, assim, eu fico rindo de mim mesmo, assim. Teve um dia que eu estava em Recife, aí tinha uma corredora lá, famosa, chamada Dona Carminha. A Dona Carminha devia ter mais de 70 anos e ela sempre corria São Silvestre. Então, quando chegava na época do fim de ano, que eram algumas coisas assim que não tem muita pauta ali, essa semana entre o Natal e o Réveillon, o Brasil inteiro começa a fazer essas pautas de São Silvestre. E elas são sempre difíceis, porque são sempre iguais. A fulana acorda cedo para treinar e tal. E a Dona Carminha, onde a senhora vai estar? Preciso fazer a matéria. Tô indo no hospital, porque minha irmã vai fazer uma consulta, não sei o quê. Mas tem um campo de futebol do lado do hospital, lá em Recife. Aquele calor, cara. E aí, porque é aniversário da minha irmã. Eu falei, não, então vamos fazer o seguinte, a gente leva um bolo, porque vai ser o aniversário, e aí a gente dá uma volta lá no campo. Beleza, no hospital, campo, bolo, não tinha nada com nada. Cara, eu cheguei, eu acho que era aniversário da Dona Carminha, não sei que tinha um bolo, eu tenho até umas fotos disso. E aí tinha uma galera, Dona Carminha vai treinar, aí a Dona Carminha, vamos lá. Cara, começamos a dar umas voltas no campo, campão de futebol, e vai correndo, e tinha uma velhinha, quase morrendo. Falei, a senhora tá correndo com a Dona Carminha? Eu falei, não, meu filho, eu tô com a úlcera aqui, não tô podendo correr, eu tô quase morrendo, você me pôs pra correr. Cara, quase que eu matei uma velhinha lá. Só ela corria, só a Dona Carminha, mas foi todo mundo no entusiasmo, correndo, toda velhinha correndo, cara. Que sacanagem, Fernando. Calor de 40 graus, cara. E era muito divertido fazer isso. Mas eu ria muito. Mas isso, Fernando... E eram os bastidores até, mas ficou muito engraçado, porque essa velhinha entrou ela entrou na matéria, porque ela não tinha nada com nada. Foi fazer um exame para tirar a úlcera? Cara, era uma pedra nos rins, alguma coisa. Você fez ela correr. Que sacanagem. Mas sempre foi seu isso, né, cara? Você nunca se preocupou? Não. De assim, vamos fazer... Hoje, em tempos atuais, falando, vamos fazer um meme do Fernando. O Fernando vai virar motivo para... Nunca se preocupou? Não, os memes vieram depois. Também não me preocupei com meme nenhum, assim. Pelo contrário. Te incomodou? Não, achava muito legal. Achava muito legal. Não, achava tranquilo, assim. Assim, o programa era sobre saúde e qualidade de vida, mas eu achava que isso poderia ser falado de um jeito mais leve, que a gente não precisava carregar. Eu não gostava muito de ficar falando sobre dengue, chikungunya e limpar a caixa d'água. Era uma mensagem que precisava ser dada e era dada. Mas eu ficava com essa parte da leveza, essa parte da brincadeira. No Bem-Estar, quais os três na hierarquia que você colocaria de prioridade dos memes ou micos de Fernando? Dos memes e micos? Cara, o meu predileto no Bem-Estar, o meu predileto é um que as pessoas falam pouco, mas a gente estava curioso, assim, que os maiores memes, eu sempre estava sozinho, porque a Mari era meu anjo da guarda. Ela era uma protetora maravilhosa, até hoje, uma irmã querida, minha irmã mais velha. Tem uma relação super legal. Maravilhosa. Relação assim, de irmã mais velha, embora eu seja mais velho que ela. Mas sabe aquela coisa de proteção que ela tinha comigo? Segurava ali. Segurava, era muito bacana isso. E os memes sempre aconteciam quando ela não estava. O gato de casa, a rataiada faz a festa, né? Esse dia a gente estava, a Sandra Anenberg entrava no hora H1, era um negócio de notícia que a Sandra fazia todo dia no meio do jornal. E a gente estava sentado na mesa, tipo assim, como eu estou aqui, e o telão aqui, a Sandra entrava, e eu estava aqui, o doutor Zé Bento aqui, e mais um outro médico aqui. E o doutor Caio Rosenthal, infectologista, sério. O doutor Zé Bento, ginecologista, mais brincalhão. E aí a Sandra fala, Fernando, olha, vamos ao placar da seca em São Paulo, 41 dias
sem chuva em São Paulo. 41 dias, Sandra. Aí lembrei de uma piada que eu tinha ouvido no dia anterior. E meus filhos falaram, pai, não conta! Não conta no programa. Eu falei, não, mas agora tá na hora de contar. Levantou a bola. Levantou a bola. É a hora, é essa. Sandra, é triste mesmo. 41 dias. Sandra, sabe que o tempo tá tão seco, mas tão seco, que o namorado chega pra namorada e fala, eu te amo. E ela diz, sei. Cara. Cri, 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 cri. Parado. Aí eu fiz o que não se faz, que é assim, tá, Sandra, você entendeu? Ela, sei, Fernando, sei. Doutor, você entendeu? Eu falei, você cura nas relações. Aí eu fui explicar a piada. Não se explica, era pra eu ficar assim. Ela ganharia muito se eu fizesse assim. Cri, 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 pronto. Tá Vamos lá então, Sandra, obrigado, é isso aí, beleza, até amanhã e tal. Mas não, quis explicar. Já era. Por que eu não tinha? Segurança. Se eu tivesse segurança, porque aí no ponto, também não tinha ninguém para... Aí, o que eu escutava? Eu falava assim, pô, Fernando, aí não, né? Não. Já foi. Cara, eu tô no ar. Tá no ar. Ponto é muito chato, cara. Ponto é muito... É difícil, porque o ponto conversa com você, um programa durante 10 anos de programa, ao vivo, a pessoa que tá no ponto é muito, muito ligada a você. E fala como se tivesse, tira esse copo daí, tira esse copo, tira esse copo. Aí parece que a pessoa tá, peraí, eu vou tirar. Mas não, você não pode falar, peraí, eu vou tirar. Você tá conversando. Não, tô conversando aqui com o Edu. Beleza? Aí você conversa educadamente. Encerra essa conversa. Tá caindo, encerra. Edu, então, não. Aí você, Edu, não, peraí, eu vou te contar. Não, você não pode contar, cara. Não pode, não. Encerra, pelo amor de Deus. Não, o que eu vou fazer? Eu não sei, eu vou... A pessoa tá descabelada lá e tá gritando. Muitas vezes o médico do lado fala assim, parece uma caixinha de abelha aí, né? Caixinha de abelha. Você nem sabe o que é. Mas o prazer de fazer ao vivo é legal? É muito legal. Tenso, né? Tenso. E é preciso ter, assim, muita simetria. Com a Mari, como a gente não podia falar, porque a gente não podia falar, entre a gente, fala assim, caramba, que coisa aqui, o que tá falando no ponto aqui? Ô, Mari, tá ouvindo? A gente desenvolveu uma técnica de falar pelo olhar. Então, a gente olhava e já sabia quem ia falar, quem que ia interromper, quem que ia entregar, tem que chamar o intervalo, tem que mudar de assunto, enfim. Até hoje, se a gente encontrar, a gente vai saber conversar, porque foi quase um idioma que a gente praticou, né? Então, esse foi um deles, o meme, né, que a gente estava falando. Foi... E o número 1 que a galera mais... Esse é um que eu gosto, mas o número 1, você sabe que é o do ovo, né? Queria que você falasse. O do ovo. Não, mas eu tenho uma alegria, eu tenho o menor problema, não. Esse também eu estava sozinho, né? Também eu estava sozinho. Né? Tava sem, como fala, sem inspetora de alunos ali para puxar a orelha. Os bastidores desse meme, esses bastidores são mais legais do que o próprio meme. Porque o que acontecia? O Dr. Kalil é um cara que tem 1000 qualidades, é um amigo muito querido, ele tem, mas assim, 1 milhão de qualidades, mas nessa lista de qualidades não está incluído o bom humor. Então, assim, ele é tudo, menos bem-humorado. Nesse dia, ele estava mal-humorado ainda. Então, você imagina, o cara que não tem como característica o bom humor, ainda estava mal-humorado. E tinha tido um problema com um paciente dele, ele sempre chegava de helicóptero, faltando, assim... 10 minutos para o programa começar, chegou, helicóptero, o doutor Kalil chegando. Ele chegou, o que é que nós vamos falar? Angina, ótimo, beleza, vamos. E aí, o programa. Nesse dia, ele chegou faltando 3 minutos. Gravava em São Paulo ou no Rio? Em São Paulo. E ele estava, bicho, com uma tromba. Eu falei, doutor Kalil, antes de começar, né? O que foi? Estou péssimo. Mas eu, presunçosamente, eu não... tenho muitos problemas de comunicação num programa de comunicação. Cara. Tem muitos problemas de comunicação em redações de jornalismo. Com os jornalistas, a gente vive crises de comunicação, né? Hoje, com o WhatsApp, cara, uma vírgula que você coloca fora do lugar muda tudo. Outro dia eu estava comentando, não sei quem mandou, eu falei, olha, fulano não sabe usar ponte, ele confunde interrogação com exclamação. Você acredita que tem gente que é assim, cara? Escreve. Acredito muito. Escreve sem saber, assim, coloca interrogação quando é exclamação e vice-versa. Embanana tudo, a pessoa está te perguntando. Você não me respondeu. Eu falei, mas você não mandou interrogação. Mas era uma pergunta. Falei, mas era uma afirmação. Não, era uma pergunta. Eu falei, não, era uma afirmação. Café? Café? O café.
Então é louco isso, né? É. Hoje, tipo assim, aí você põe hoje com exclamação, é hoje, mas às vezes você põe o hoje. Bicho, tem muitas diferenças entre exclamação e interrogação. Mas aí, nesse dia, o doutor Kalil, ele tinha, eu não sabia, mas ele tinha perdido um paciente. Ele passou a noite acordado e ele tinha acabado de dar notícia para os familiares. Paciente internado no Sírio-Libanês, ele se desentendeu com toda a equipe médica nesse dia, teria demitido mais da metade da cardiologia do hospital. Não era dia de brincar. Mas eu não perguntei, eu só soube disso depois. E aí começa os problemas, né? Que as grandes tragédias, né? Elas não acontecem por um erro apenas, mas sim por uma sucessão de erros. Eles falam muito sobre avião que cai, né? E aí ali começou o avião levantar voo sem uma peça na fuselagem. Começa ali, o avião já... A Mari não estava ali. A Mari já não estava, mas a chegada dele, o bico dele, aquele negócio. E o programa era sobre exames que são feitos e que podem antecipar cirurgias ou eliminar o diagnóstico de cirurgia. Exames internos, sofisticados, ou seja, a gente ia falar sobre coisas que acontecem dentro da gente. Bom, eu tinha lá meu repertóriozinho de piadas, eu tinha muitas prerrogativas para falar, eu falava... que acontece? Eu vou fazer um preâmbulo aqui, deixa eu ver o tempo, como está. Eu podia, Edu, falar sobre qualquer coisa que eu quisesse. Tinha um acordo com a direção para falar assim, não, todo dia que eu chegava eu contava um caso, Mineira contador de casos, né? Causo. E a Patrícia falava, não, Fernando, conta a história que você quiser, do jeito que você quiser. Então era isso, eu tinha armazenado vários casos para contar. Alguns eram bons, outros eram péssimos, outros eram sofríveis, alguns eram bem legais. E eu tinha essa liberdade total. As pessoas, muita gente falando, eu tirei isso do nada. Não, é pensado. Pô, vamos falar sobre medicina interna? Então, pensei, tem uma boa história. Eu achava boa. E aí eu falei, doutor, não se preocupa não. Hoje vai ser um programa ótimo. Duvido muito. Fez a cara fechada. Aí, vamos lá. Atenção, começando o programa. Hoje é terça-feira. Terça-feira, comecei a falar, deve ter uma história ótima, a gente vai falar hoje sobre exames que podem adiantar ou até mesmo evitar diagnósticos de cirurgias, coisas que acontecem dentro da gente. Aliás, sobre isso eu queria falar sobre um encontro muito triste, o encontro da Clara com a despedida, são mais tristes, eu queria falar sobre a despedida da Clara com o ovo, que quando o ovo quebra, a Clara diz, a gente se encontra dentro do bolo. Aí eu olhei... O Bottini, meu querido diretor de TV, fala assim, olha a cara do Kalil, falou no ponto, olha a cara do Kalil. Ali começa o problema. E eu olhei. A tromba tinha aumentado 1 quilômetro. 48 quilômetros. Eu falei, cara, de novo, eu fui nessa... Você que é um palhaço experiente, você não explica a piada. Pula, vambora. Cara, vai embora, mas eu não. Doutor Kalil, não gostou? Cara, é óbvio. Idiota que eu fui. Para que perguntar se não gostou? É claro, a cara dele tá fechada. Eu falei, por quê? Para quê? Mas eu tava... Se a Mari tivesse, jamais isso ia acontecer. Ela ali. Aí ele falou assim, não, claro, acho que você não foi bem nessa aí. Aí eu já tropeçando, não satisfeito, já faço um movimento que aí derrapa de ver. Eu falei, é porque eu não dei... Parabéns para ele no aniversário dele, que é dia 7 de agosto, 7 de julho. O aniversário dele é dia 7 de agosto. Ainda errei o dia do aniversário dele, cara. Então foi tudo errado, foi uma sequência. Sucessão maravilhosa. Uma sequência, e assim começou uma história que as pessoas... Poxa, que água é essa que o cara toma? Ô, bicho, ali... Tá louco? De manhã... É de manhã. Não, eu estava me preparando para uma maratona de Chamonix, a UTMB, Ultramaratona de Mont Blanc. Eu estava treinando todos os dias. São 42 quilômetros da Suíça até a França, margeando o Mont Blanc. 10 horas de prova, de trekking. Eu estava me preparando para isso e consegui fazer a prova toda. Ou seja, imagina se eu não estava... Cara, e mesmo que não tivesse treinando, a gente estava ao vivo 10 da manhã,
Foi uma piada mal colocada. Piada mal colocada. E virou uma coisa, né? Virou uma coisa. E depois o Dr. Kalil, eu até gravei no meu podcast, no meu Instagram, gravei depois uma entrevista grande com ele, falando sobre isso. E ele fala o que aconteceu, eu falo do Bottini, que me chamou a atenção, falo dessa sucessão de coisas e todo mundo fala, poxa, e isso aí fez tanta... Foi uma marola tão grande que as pessoas falam, eu fui demitido por causa disso. Cara, isso foi quase um ano antes. Quase um ano antes. Foi mais do que um ano antes. É claro que é preciso compor, assim, que eu tinha uma liberdade editorial para fazer isso, como eu disse. Eu falava sobre coisas, assim, muito aleatórias. Eu podia contar a história de... Poxa, eu estava vindo para cá de trem, aí eu vi uma moça que tinha uma tatuagem escrito segurar a primavera com os dentes. É a música dos Secos e Molhados, a gente precisa segurar a primavera com os dentes. Essa música é fantástica, eu dedico essa música pro programa que está começando agora. Segure a sua primavera também com os dentes. Pô, eu acho isso bacana, né? Mas eu também podia falar, olha, está começando o programa agora e você sabe que no fundo do mar as conchinhas dormem abraçadas de pessoinhas. Vamos lá, começando o programa. Olá. Ou então, o passarinho tá doente e o gatinho vai visitar o passarinho e o gatinho pergunta, miorou? E o passarinho responde, piorei. Não importa. E bom dia, tá começando mais um Bem-Estar e tal. Cara, mas isso foram 2 anos assim. Brincando assim. Brincando, e era alegria fazer. Mas quando isso acaba, vira um negócio meio... A Mari fala muito bem sobre isso, assim, como é que ela vivenciou isso. A gente entra num período meio sombrio a partir daí, sabe? Aí as pessoas começam a olhar e falam, mas, cara, tem 2 anos que esse maluco tá fazendo essas bobagens e ninguém viu. Ué, se ninguém viu, eu não sei, mas tá no ar, é um programa ao vivo, tá na grade da TV, e eu tô fazendo. Tem 2 anos, então nunca mais fale nada! Diário, né, cara? Diário. Que loucura. E a ideia era essa, terminava o Bom Dia Brasil, começava o Mais Você. Então a Ana Maria começava com o pensamento do dia. E era muito legal, porque ela quebrava um pouco aquela estrutura do hard news que vinha com o Bom Dia Brasil, dava uma leveza e terminava o programa também com um pensamento. E aí a gente começava também, olha, aqui não é nem jornalismo pesado, nem muito receita, aqui a gente vai ter uma coisa mais densa, mas também é leve. Foi uma solução, funcionou durante algum tempo, mas aí, não pode falar mais nada, aí entra um componente assim, passou a ficar chato. Engessou, e aí o programa durou, mas eu estou falando 1 ano, mas foi em torno disso aí, foi difícil. Sinais. Ali era preciso. Aliás, falando nisso, tá rolando muito no TikTok, no Instagram, o áudio da Ana Maria falando que a caixa da pizza é quadrada, a pizza é redonda, os pedaços são triangulares, ou seja, não tem nada tem essa lógica, né? Nada tem lógica. Aquilo é maravilhoso, né? Aquilo é maravilhoso. É Nossa, é muito bom. Fernando, mais uma curiosidade minha, cara, que a galera, quando eu falei que você ia vir, falou, pergunta, porque a gente tem que entender como é que é. Como é o processo, cara, da dança dos famosos, cara? Cara, como é, cara? Dança dos famosos é muito bacana, cara. É uma experiência, assim, divina. Eu falo sobre essa experiência no meu primeiro livro, que dá nome também ao meu principal podcast, que é o Na Medida do Possível, ou Quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual é ótimo. Não manual, porque a gente não tem manual, né? Felizmente a gente não tem manual. Olha que coisa maravilhosa, você não tem manual, cara. Você vai escrever ele de acordo com o que você quiser, ou puder, né? Você vai escrever esse manual. E é ótimo porque a gente não entende manual mesmo. Vocês conseguem entender? Manual é a coisa mais confusa que tem. É o manual do próprio otário. É dificílimo você entender o que está escrito e como é que você monta geladeira, banco, garrafa d'água, seja lá o que for. Mas primeiro é preciso falar da minha aventura no mundo da dança, né? Quando a gente monta o programa, entende o programa como ter um norte de... A gente falaria sobre informação útil, sobre saúde e qualidade de vida. Esse é o principal comando para a gente definir uma pauta. Vamos falar sobre isso? Aí a gente se perguntava, é informação útil sobre saúde e qualidade de vida?
E a Mari sempre queria, sempre falava, olha, gente, Mari fez dança, quase se formou profissionalmente em arte do corpo, e ela queria muito fazer uma pauta sobre dança. Eu falei, Mari, por favor, eu não sei dançar, eu tenho morro de vergonha. Não, mas uma hora vai ter, uma hora vai... Mari, não, por favor. Eu tentava adiar, porque para mim era um pavor, era um pânico isso. E aí, ela tinha muita ascendência com a diretora, era uma fase que a gente discutia muito era muito legal esse processo de escolha dos temas, né? Ela falou assim, a Mari chegou e tinha um produtor chamado Pedro Melete, hoje é um grande repórter da CNN, ele falou, olha, tem uma moça lá no Pará, ela se chama Beyoncé do Pará, e por que a gente não traz ela? Ela tem uma música que ela fica cantando, Docinho de Leite, Docinho de Leite, Docinho de Leite. Era a Gabi Amarantos, que estava começando a carreira, e que aceitou vir de Belém, do Pará, para dançar com a gente. E aí a Mari contactou uma coreógrafa de uma escola de dança, que a Mari adorava, acho que foi da Anacan, e aí ela vem e falou, não, vamos fazer o programa. Não, você vai aprender e tal. E eu, nossa, eu estava muito nervoso, eu estava muito... E a Gabi, outro dia, a gente é sócio do mesmo clube, eu reencontrei a Gabi agora há pouco tempo e contei essa história para ela, ela lembrou e riu muito, porque ela me olhou e falou assim, meu amigo, é o seguinte, você está desesperado, sem razão. Seguinte, segura aqui, eu peguei na cintura e solta a franga, vai embora. Eu falei, cara, que maravilhoso, então vamos embora. Era isso. Tá, assim, de pum, cara, e virou um furacão aquele negócio. Eu adorei, saí todo suado, Beyoncé do Pará, e vambora, e mais pauta, e vai, vamos dançar mesmo. Acabou a vergonha. Dançar acabou a vergonha, não, eu entendi que, na verdade, você não precisa saber dançar, você precisa só entender que a dança mexe com você, que tudo dança. Né? As árvores dançam, as nuvens dançam, as pedras dançam, Rolling Stones. Cara, cara... Você não tá num grupo de trocadilhos dos comediantes, não, né? Não. Tá o Derico, tá essa turma. Não. Vou falar pra colocar você, cara. Boa. Tem um grupo de trocadilhos. Eu tenho muito o querido o Garambone, que adora esses trocadilhos infames, cara. Então, bicho, aí eu virei bailarino. Do nada, sem saber nada do que é esquerda, o que é a direita, sem nada... Eu virei esse bailarino e não demorou muito, Dança dos Famosos. Primeiro convite, aí o Schrader, não, olha, não dá, vamos esperar. Mas é o seguinte, a minha carreira de bailarino, da primeira vez que eles convidaram, nesse ano inteiro ela cresceu bastante. Eu fui evoluindo assim, nesse negócio maluco, inventei lá o Trimelique. Trimelique! Aí, se a Mari falasse, pauta de dança, pode trazer. Pauta de dança, nossa, adorava fazer, sugeria, e fizemos muitas coisas legais. Então, aí chegou de novo, aí o Fausto, aí eu encontrei com o Fausto em Miami, ele falou assim, não, olha, a gente vai, esse ano vai, viu, esse ano vai ter você. Eu falei, não, então tá, bacana, beleza, que bacana. Então, vamos lá, eu falei, porque eu vou me empenhar para fazer isso. E, de fato, eu estava lá e cheguei lá, cara, muito bacana, aquela experiência do Projac, você entra, é meio Big Brother, assim, você é microfonado, tudo que você fala ali na sala de ensaio, no estúdio de ensaio, tudo está sendo ali captado para produção de conteúdo, né? E, na minha época, tinha o Arthur Aguiar, tinha a Viviane Araújo, tinha Mauro Rimag, tinha o Érico Brás, tinha o judoca, o Flávio Canto, enfim, o Igor Hickley, enfim, tinha muita gente, a François Furton, que já nos deixou até, e aí, cara, nos ensaios é muito bacana, minha professora, bailarina, Ju Valcésia, minha amiga querida até hoje, maravilhosa, muito bacana, fiquei amigo do marido dela, o bailarino também, muito bacana. Bicho, chega uma hora que o professor, o diretor das coreografias, chega e fala assim, olha, Fernando, legal, você vai entender isso no teatro, tem muito isso. Agora você precisa me entregar, é o Manga, o marido da Ju é o Manga, Carlos Manga. Não, Carlos Manga é o diretor, né? Mas é o Manga. Cara, você precisa me entregar algo mais. Ele falou, por exemplo, tá bom, pra gente estrear, tá bom ali, tá legal.
legal, mas é o seguinte, por exemplo, o Estênio Garcia teve aqui, quando o Estênio Garcia fez, eu falei assim, Estênio, e aí, cara, tem mais alguma coisa que você sabe fazer? Ele falou assim, eu sei, eu faço yoga, eu faço invertida. Poxa, você faz invertida de yoga? Não, então peraí, vamos imaginar uma coisa, você vai fazer uma invertida. Eu falei, mas eu... Não, eu que eu tenho planta bananeira não dá, e tudo que eu tenho, entreguei, eu estou entregando tudo. Ele falou, falta alguma coisa. Eu falei assim, olha, eu tenho um negócio que é o meu trimelique. Trimelique? Trimelique, cara, mas trimelique vai confundir os jurados. Eu falei, boa ideia. Boa ideia. Por que não? Por que não? Cara, e fomos nesse trimelique, cara. Estreamos lá, que era um pop. Tomando o trimelique ali. O difícil do trimelique é voltar ao normal. Porque tem gente que tentou fazer até hoje, não voltou. Tipo não. Sérgio Malandro. O trimelique, cara, era um negócio que você mandava assim, é de ruptura total. Aí fomos no primeiro, cara, foi uma jornada maravilhosa, que só parou, foram 5 ritmos, avancei ali, fiquei perto ali do 3º lugar, cheguei até o 3º lugar, mas Muito aí... além do que você tinha de expectativa. Né? Muito além do que era a sua expectativa ali. Muito além, é que meu pai um dia falou comigo, Nando, cara, se você ganhasse esse negócio, é uma desmoralização total, porque todo mundo sabe que você não sabe dançar. Se você ganha... Claro, claro, você não pode ganhar. Você não pode ganhar isso. Imagina, pode ganhar. Pega mal pra estrutura. E assim foi, porque na hora de dançar a valsa, não tem trimelique. A valsa até o tempo é diferente. Todas as músicas, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. A valsa é 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí não tinha trimelique, aí foi um negócio mais sério, aí vestidão, e ali... Não combinou. E ali eu me despedi, mas foi maravilhoso. Recebi uma homenagem do diretor das coreografias, o Silvio, e o Silvão lá, cara fantástico. Ele falou assim, olha, Fernando, você entenda o seguinte, você mostrou assim pra gente que a dança, tudo que a gente sabe precisa entender e precisa colocar em prática, que as regras vieram depois da dança. Primeiro veio a dança. E você, é isso, cara. Primeiro veio a dança. E depois vieram as regras. Parabéns, siga a sua vida e tal. E eu, cara, recebi assim, muitas pessoas na rua falam comigo até hoje, falam, olha, Fernando, cara, você me mostrou como é que é dança. Eu só dançava antes quando tomava vodka, agora... Eu falei, não, com vodka é bom também. Com vodka também é muito bom. E trouxe essa possibilidade, né, para muitas pessoas que, assim como eu, confundem esquerda com direita, para frente, para trás, não sabem nada, né, de dançar, mas tá disposto. Tá disposto. Queria se divertir, né, cara? Recebi também uma homenagem muito bacana do Festival de Dança de Florianópolis. Eu fui lá em Florianópolis, imenso festival, recebi uma carta, na verdade um livro carta, editado especialmente para mim, falando, olha, Fernando, você foi um grande colaborador do incentivo da dança. Resumidamente, era o seguinte, se você dançou, todo mundo pode. Que incrível, cara. Todo mundo. Se você mostrou que se você conseguiu, todo mundo pode. É muito bacana isso. E culminou com a homenagem que a escola Pérola Negra, que tinha sido rebaixada no Carnaval de São Paulo, eles fizeram um convite, falaram, Fernando, a gente voltou para o grupo de elite e a gente está falando sobre dança. Então, a gente queria que você, junto com a Ju Valcésia, fizesse uma entrada assim, entre a principal ala, logo depois do Abre Alas, vem você com a Ju Valcésia, fazendo exatamente o quê? O que você quiser. Fantasiado de quê? Do que você quiser. E aí, para mostrar isso, a evolução da dança e tal, eu falei, beleza. Aí a Ju encomendou uma fantasia lá com o pessoal do Projac, eu acabei alugando uma que mistura Elvis Presley, Sidney Magal, Reginaldo Rossi, cara, uma coisa azul, um sapato branco, um óculos, uma coisa assim. Chamei a Ju, minha mulher, e o Manga, o marido, fomos nós 4 ali, mas mais assim com a pegada da Ju, pula daqui, enganchada, vai. Cara, eu tenho pouco mais de 1 quilômetro, Sambora, parecia que tinha... Nem a maratona de Chamonix durou tanto, foi tão cansativo. É de matar. E foi um negócio divertido pra caramba. Infelizmente, a escola foi rebaixada. A escola subiu para comemorar, nos convidou para... O acesso foi rebaixado naquele ano mesmo.
Bom, eu fiz o que eu pude, eu não tinha ideia nenhuma. Os caras fazem o que você quiser e tal. Não atrasei, não fiz nada, mas acabei ficando marcado na história da escola. Até hoje ela não voltou para o grupo especial. Não sou uma pessoa muito bem-vinda lá. Sacanagem, Fernando. Que sacanagem. Digamos assim, que para curtir um samba, não era lá, não é para lá que eu vou, na Pérola Negra, não é. Não é. Quando eles voltaram, falaram, e aí, gente, vamos desfile aí de novo? Não, você não. Mas é engraçado a sua fala, né? Porque quando você fala assim, fazendo sei lá, uma percepção minha da sua fala, quando você fala assim, putz, lá no Bem-Estar, eu tinha liberdade de criação e tal, quando me travam, deu uma engessada, ficou legal. Na dança, ela tava super legal. Quando vem a valsa, me dá uma travada, me trava. E é engraçado o quanto a gente precisa dessa liberdade e de querer se divertir, né, cara? Sim. E aí quando a escola fala assim pra você vai desfilar, não, né, do jeito que você quiser, o que você fazer, a roupa que você quiser, você fala, porra, então vou. Né? E a gente é carente dessa liberdade de poder se divertir, né, cara? Sim. Mas é muito bacana também você entender que a liberdade, ela precisa ter essa medida, porque senão ela fica solta, ela fica frouxa. Não adianta só... O que eu aprendi disso tudo é que é preciso valorizar essa liberdade, valorizar esses dias festivos, esses dias de sol, que seriam, né, uma comparação com essa liberdade, essa fluidez tão necessária para tudo, mas não pode ser só ela. A gente precisa entender a diferença. É o claro e o escuro. A sombra só existe porque tem o sol ali. A gente vê que a nossa sombra está lá. Se não tivesse, o que a gente ia ver? Né? E também, se fosse tudo escuro, a gente não veria. Então, essa dimensão, a dança, hoje, por exemplo, eu aprendi... Aprender a dançar é mais ou menos como aprender uma nova língua. Esse olhar do 1, 2, 3, 4, aquela coisa que o baterista fala, 1, 2, 3, cara, a contagem, toda música conta, toda música tem uma contagem de 4 tempos, sabe? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, pá. Cara, você aprender a contar e se levar por esse ritmo, não é um negócio, aí vira carnaval, você cansa, tá? Não é divertido. E é divertido, mas é muito legal entender isso. Olha, enquanto eu tinha essa liberdade de falar, eu tinha o que falar, podia falar o que quisesse, mas tinha um programa. Uma regrinha. Tinha uma regra de tempo, tinha um programa para seguir, porque senão vira... Então, é bom a gente entender isso. Não dá... assim, é muito legal a vida, se a vida fosse sábado sempre, mas não é. E não dá, né? Não dá. Eu admiro que quando você fala assim, todo mundo diz que se o Fernando dançou, eu também posso. Eu fico com isso na cabeça, cara. Porque eu fui expulso da capoeira por ser proibido de bater palma na capoeira, cara. Que nem palma no tempo da capoeira bate. Sabe o tio do aniversário que tá batendo palma num ritmo e você tá no outro? Eu sou esse, cara. Mas tem chance. Tem chance? Tem. Porque ali você entra na dança, né? Eu também fui expulso, assim, numa experiência parecida no Daime. Eu fui no Santo Daime. A minha mãe foi quem me deu. Os caras, peraí, pra lá. Sua energia tá boa, tá errando a palma, vai para um canto. Aí o chefe daquele turno, pro outro lado. Eu já voltei para cá, porque o cara me mandou para lá, e o Daime para cá, para lá. 2 para cá, 2 para lá, o tempo inteiro, tipo a noite toda. E eu também fui. Mas, enfim. É gostoso demais. É bacana. Você se desafiar, né? Se permitir. É aquilo, você não se cobrar, você rir de você. Porque quando você ri, você não se leva tão a sério. Você não se culpa tanto, né? E nisso, Fernando, até não vou te prender muito, eu sei que você tem um compromisso também, mas só pra gente fechar um pouquinho, que é uma outra curiosidade só. Por trabalhar nos últimos tempos no Bem-Estar, a sociedade te cobrava disso também? Pô, Fernando, só que é um torresmo, cara. Eita, pastelzão, cara. Você não é o cara que come só salada? Te cobram isso porque eu fiz o regime, né? Aqui na Rocha. E era assim, era um patrulhamento muito grande. Eu lembro assim, das pessoas. Eu ando muito a pé, né? Eu voltando para casa a pé, parei assim para amarrar o sapato. O cara parou o carro. Ei, Rocha! Não parei não, olha aí, é pizzaria, velho! Não! Eu falei, não, eu só tô amarrando o sapato. Firme. Então, e isso tem... Se bobear até hoje, cara. Self-service, olha, aí, Bem-Estar, ó a saladinha aí, ó a picanha. Eu falei, tá estragada? É pequena, tá estragada? O que é? Não pode comer, não? Você tá pagando? Como é que é? Mas, claro, que hoje, né, diminuiu muito, mas era um patrulhamento, tinha muito isso. Referência de bem-estar, Fernando. Referência de bem-estar. Eu lembro, eu estava um dia com a minha mulher e meu filho,
A gente estava na Picanha do Fuad, aqui em Santa Cecília. Você conhece ali? Não conheço. Santa Cecília. Não sei se eu Bom, conheço ele mesmo. fica umas mesinhas na rua, assim, era um sábado. Um cara passou, chegou, que exemplo, hein? Você é um comunicador, comendo uma picanha assim ao ar livre, na frente de todo mundo. Nem cerveja tinha, cara, era só a picanha. O cara, gordura pura. Puxa vida, o que dá pra vontade de falar pra um cara desse? Ai, não que pode gostoso, falar, não. Ah, que delícia. Você vai Que pagar. honra, vai pagar. Mamãe tá bem. Senta aqui junto pra comer. Mamãe E a gente bem. desce um balde de cerveja gelado, você senta aqui junto, a gente come junto. Ai, Ah, que incrível, Mas Fernando. é isso, cara. A gente é personagem da gente mesmo, né? Você tem essa responsabilidade. Tem que as palavras, elas ficam mais, elas tomam um corpo maior do que uma pessoa, do que uma outra pessoa. Quando a gente é formador de opinião, você vai entender isso. Você tem responsabilidade com o que você fala, né? Hoje todo mundo tem um celular na mão, hoje todo mundo grava, todo mundo, né? Dono da sua própria TV, né? Dono da sua própria TV. Então, isso é muito perigoso, né? A gente pode ter mau humor, pode ter, nem sempre. Outro dia não, é bem frequente as pessoas falam assim, nossa, não consigo imaginar você mal-humorado. Eu falo com a minha mulher, fala isso com a minha mulher, você vai ver. É um poço de mau humor. Esse menino é um azedume completo. Porque, Às poxa, vezes ela me chama de Calil. Um humor maravilhoso. Cara, Mas isso, bicho, sim, né? né, A gente ninguém é feliz o tempo inteiro, nem triste o tempo inteiro, né? Tem que ter esse equilíbrio dos dois lados. Tem. É aquilo de se conhecer, né? Que a gente falou, de você entender suas sombras, seus medos, né? Seu lado não instagramável, né? E, Fernando, indo pro final agora, me conta pra minha galera aí dos canais dos podcasts, Ah, sim. do seu, e até pra minha galera que assiste do mundo corporativo, a palestra do Fernando também. Agora sim. é o momento. Cara. A palestra é uma oportunidade muito bacana para falar sobre para me comunicar com o RH sobre novas possibilidades de você encontrar motivação no que você faz. Eu conto o meu exemplo, eu conto a minha história pessoal e mostro que não é necessário você passar por isso para você entender melhor onde você está e o que você está fazendo e como fazer isso de uma forma melhor, mais agradável, que possa contribuir para o seu meio ambiente ali. E hoje tem muita convergência com o ISG, né? Essa governança, essa ergonomia corporativa, de você estar bem no lugar. Hoje que existem especialistas até em níveis de felicidade no trabalho, se discute muito isso, né? O quanto você entrega ali, como é que você já não mais separa. Se a gente não separa nem mais saúde mental e saúde física, é uma coisa só, a vida de trabalho e a vida pessoal, elas também estão muito ali interligadas. Não dá para não, isso aqui eu só vou falar no... Hoje eu tenho oportunidade de trabalhar com a minha mulher, com o meu filho, em projetos que eu faço tenho uma empresa de produção de conteúdo, e eles ficam bravos porque eu vou cobrar. Eu falo assim, aí como é que tá o negócio lá da TV bariátrica? Pô, pai, aqui na hora do almoço, eu falei, não, desculpa, mas você tem que falar comigo, né? Senão que horas é? Vou marcar, só falta marcar horário para falar com você. E a minha mulher também. Acaba tendo uma confusão disso, mas eu estou sacrificando um pouco o exemplo, mas hoje está tudo muito ligado, principalmente quando o trabalho entrou dentro de casa, né? Misturou tudo. E a casa entrou dentro do trabalho. A gente tem que ter níveis legais de fazer isso e encontrar o propósito. Então, a palestra estimula, né? Eu parto desses 5 pilares que eu falei, uso exemplos muito legais de pessoas bacanas que encontraram uma forma de entender o que a gente está fazendo aqui no mundo, né? Então, a proposta da palestra é exatamente essa. Tenho feito em lugares mais diversos possíveis. Nós não falamos isso lá no ar, mas em breve em Bragança. Em breve em Bragança. 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 Tem pãozinho com linguiça ali? É lógico, né? Lógico, né? A linguiça parmegiana. Boa. No estádio do Bragantino, que é maravilhoso. Boa demais. O antigo Abichedi, né? Não, era Marcelo, agora... Mas eu lembro da época, eu sou da época quando chamava Marcelo, o nome antigo. Marcelo Stephanie. Eu sou dessa época lá. E, cara, aí tem essa palestra, que também é o título do livro, e tem um podcast que eu gravo exatamente aqui, com o nosso querido Brunão, aqui com o Will,
É muito bacana, essa turma aqui é boa, né? Incrível. É muito legal. A gente grava, inclusive, hoje aqui, é um podcast que fala sobre os 50 a mais. Um mapa de navegação para quem já passou dos 50. A gente tenta responder as perguntas que, depois dos 50, a gente gostaria de fazer, mas não fez porque não tinha nem ninguém para responder e nem coragem para fazer. Então, hoje, por exemplo, a gente vai gravar sobre criptomoeda. Cara, que pestronga é essa criptomoeda? Aqui nos Jardins tem um lugar, aceitamos criptomoedas no café. Cara, como é que você paga um cafezinho com criptomoeda? Você sabe? Não tenho a menor ideia, mas hoje à noite vou ficar sabendo. Então a gente fala sobre isso nesse podcast, em áreas bem distintas, área social, área amorosa, entender o que são os emojis, né? Como é que, cara, depois dos 50, é uma rapidez tremenda. Você mandar um emoji errado? Ferrou. Nossa senhora, tem um tal de um pêssego, que se você mandar... É mesmo? Pêssego não dá pra mandar. Pêssego é tipo... Só, opa! Pimenta. Também não pode, não. O que mais que tem, Brunão? O Brunão sabe. Berinjela. Não mande. Não mande. Se você não se garante... Não é mandar. É melhor. Tem que se Manda garantir. um ponto final ali só, já era. Berinjela, pêssego, foguinho. Foguinho, pimenta. Nossa, cara. Se você brincar, mas o que você mandou? Pêssego, berinjela, pimenta e foguinho. Não. Cara, pra que você mandou? Pra minha chefe. Não. Nossa, acabou ali. Olha a linguagem, cara. Linguagem dos emojis. Linguagem dos emojis, né? A gente teve uma aula sobre isso com a Maria Cândida. Foi muito bacana, porque a Maria Cândida tá na pista, né? Então é muito legal isso. Os 50 anos na pista. Como é que você se comporta nessa busca? E aí ela fala, pô, se eu coloco grisalha, cara, acabou. Não dá, não pode colocar. Então, quando, na verdade, hoje existem 54 milhões de brasileiros com mais de 50 anos. Temos mais avós do que netos no Brasil hoje, e a cada minuto no mundo, uma pessoa faz 50 anos. Ou seja, estamos envelhecendo, precisamos envelhecer com saúde, com qualidade, e a gente precisa ter informação para isso, para fazer boas escolhas. O mercado precisa entender isso. Existem milhões de produtos para serem lançados, para entender, assim, a dinâmica de um período de menopausa, quais são os sintomas, como é que aplaca tudo isso. E a publicidade fica ligada, assim, no caso da mulher, para um período de fertilidade, para a mulher que vai ser mãe, para a mulher que reproduz, para a mulher que vai dar outra vida, quando, na verdade, a mulher vai viver muito mais depois da menopausa do que antes. Porque esse é um período limitado. A indústria ainda não sacou esse potencial da chamada economia prateada, que tem o maior volume de dinheiro do mundo. Está nas mãos dessa geração prateada. E que quer gastar, que quer viver melhor, que quer se divertir. E que quer entender que pistronga é essa de berinjela do emoji, cara. Para mandar o emoji certo, né? Ou seja, o tiro certo. Nesse podcast a gente revê causos e humor de Fernando Rocha. Isso, em um podcast perto de você, em todos eles lá, Deezer, Spotify, Apple, YouTube, TikTok, 50 mais podcast. Bacana. E no Instagram, Fernando Rocha. No Instagram, @Fernando Rocha, tem também lá tudo que eu estou fazendo. Enfim, tem o meu outro podcast que fala sobre saúde, qualidade de vida, Na Medida do Possível. Tá tudo lá. Instagram, @Fernando Rocha. Cara, obrigado. Poxa, eu que agradeço. Pela generosidade, pela conversa troca, boa. Foi 1h20 aí, voou. Poxa vida, hein? Moral pra falar. Tem um call aí agora. Maravilha, eu gostei muito, viu? Muito bacana. Te conhecer. Sucesso pra você, boa sorte na jornada. Que corra tudo bem e que que a estrada seja prazerosa de ser trilhada. Demais. Valeu. Que seja num nível mineiro de ser. Bom demais. Bom. Isso aí. Valeu, Edu. Beleza. Valeu, galera. Curtiu? Curta, comenta, compartilha. Não esqueça o nosso canal de cortes oficial no YouTube, Napa Cortes. E no Instagram e no TikTok a gente está entregando também os melhores Reels, os melhores cortes também estão lá. E obrigado você que está assistindo e compartilhando, porque nós estamos alcançando números extremamente expressivos nessas duas redes aí. Então, conto com você. E na próxima semana tem mais podcast, tem mais NapaCast. Vem comigo! Valeu!